Na pequena cidade, em uma rua estreita de casas antigas, vivia Dona Elvira, uma senhora viúva de cabelos grisalhos e olhar cansado. O tempo lhe havia levado quase tudo: o marido que tanto amara, os filhos que partiram para longe e a vitalidade de sua juventude. Restara-lhe apenas uma casinha simples, o som dos passos solitários ecoando nos corredores e um coração que teimava em recordar. Mas, em meio a essa solidão, havia uma presença constante que lhe dava forças para atravessar os dias: o gato Mimo. Mimo não era um gato comum. Seus pelos eram tão brancos que, sob a luz da lua, parecia feito de névoa, como se tivesse nascido entre as estrelas. Seus olhos, de um verde profundo, transmitiam algo que nenhum outro animal possuía: uma estranha sabedoria, como se guardasse dentro de si segredos antigos, compreendendo dores e alegrias humanas de forma quase sobrenatural. Todas as manhãs, Mimo saltava sobre a cama de Dona Elvira, ronronando suavemente, despertando-a para mais um dia. Mas à noite era quando sua verdadeira natureza se revelava. Enquanto a senhora adormecia, Mimo percorria os cômodos da casa em silêncio, como se vigiasse algo invisível, como se fosse o guardião daquele lar frágil. Dona Elvira nunca soube explicar por que, desde a chegada de Mimo, estranhos pressentimentos haviam desaparecido. Antes, sofria com pesadelos constantes, sentia um peso no peito, como se sombras a rondassem. Mas desde que o gatinho apareceu em sua porta numa noite chuvosa, miando baixinho e pedindo abrigo, tudo mudara. Era como se uma barreira invisível tivesse sido erguida em torno da casa. Naquela cidadezinha, corriam rumores de coisas estranhas. Muitos falavam de uma mata que cercava os arredores, onde se ouviam lamentos ao cair da noite e onde ninguém ousava entrar depois do pôr do sol. Alguns diziam que era apenas imaginação. Outros juravam que espíritos perdidos vagavam por ali. Dona Elvira, viúva e solitária, ouvia essas histórias, mas nunca dava muita atenção. Afinal, tinha em sua companhia o pequeno Mimo, que lhe transmitia uma calma inexplicável. Mas o destino estava prestes a provar que Mimo não era apenas um gato de companhia. Numa noite de inverno, o vento soprou mais forte que o normal. As janelas batiam com violência e as árvores da rua pareciam se contorcer sob a tempestade. Dona Elvira, deitada em sua cama, tentou dormir, mas um calafrio percorreu sua espinha. Havia algo errado naquela noite. Ela fechou os olhos e tentou ignorar, mas Mimo, que repousava aos seus pés, ergueu-se de repente, arqueando o corpo e fitando a escuridão do corredor com os olhos em brasa. O miado que soltou não foi de fome nem de brincadeira. Foi um som grave, profundo, quase um aviso. Dona Elvira se sentou, assustada, e seguiu o olhar do gato. Nada via além da escuridão do corredor, mas Mimo fixava o ponto como se algo, invisível a olhos humanos, estivesse ali. O vento cessou de repente e a casa mergulhou em um silêncio sepulcral. Então, ela ouviu um sussurro, fraco, distante, como uma voz arrastada chamando seu nome. Elvira, seu coração disparou. Tremendo, ela se ergueu, mas Mimo saltou à sua frente, erguendo a cauda e soltando outro miado grave, desta vez ainda mais feroz. Era como se ele estivesse enfrentando algo que apenas ele podia ver. O corredor pareceu escurecer ainda mais, e Dona Elvira, aterrorizada, recuou. Mas Mimo avançou, cada passo firme, os pelos arrepiados, as garras arranhando o assoalho de madeira. O ar ficou pesado, e a senhora sentiu que desmaiaria se não se segurasse à parede. Então, como se a casa fosse sacudida por uma força invisível, a porta da frente se abriu com violência, deixando entrar o vento gelado da noite. Mimo correu até a porta, parou no batente e soltou um miado tão forte que ecoou pela rua inteira. Foi um som agudo, mas também cheio de autoridade, como se expulsasse algo da casa.
E por incrível que pareça, funcionou. A pressão no ar se desfez, o frio se dissipou e lentamente o silêncio voltou a ser apenas o silêncio normal da madrugada. Dona Elvira caiu de joelhos, ofegante, enquanto Mimo retornava, subindo em seu colo e encostando a cabeça contra seu peito. Seus olhos agora eram doces de novo, como se nada tivesse acontecido, mas ela sabia. Algo terrível tentara entrar em sua casa e seu pequeno guardião havia enfrentado aquilo sozinho. Na manhã seguinte, a vizinhança comentava sobre o vento da noite, sobre estranhos uivos vindos da mata. Dona Elvira, ainda abalada, não revelou nada do que presenciara, mas acariciou Mimo com lágrimas nos olhos. A partir daquela noite, ela percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Porque o gato Mimo não era apenas um companheiro, ele era um protetor. E algo dentro dela lhe dizia que aquela batalha não havia terminado. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a acontecer. Objetos se mexiam sozinhos, sombras pareciam se alongar e recuar quando ninguém as via. E o ar às vezes carregava um perfume estranho, como se lembranças antigas da casa tivessem se tornado visíveis. Mas sempre que algum medo ameaçava invadir o coração de Dona Elvira, Mimo estava lá, observando, atento, pronto para agir. E então veio o chamado da aventura. Uma tarde, ao abrir a janela para arejar a casa, Dona Elvira viu um menino sentado na calçada, com o rosto molhado de lágrimas. Ele estava perdido, e ninguém sabia de onde vinha. Mimo, percebendo o perigo e a necessidade de ajudar, pulou pela janela e desapareceu entre as ruas estreitas da cidade, guiando o menino de volta para um caminho seguro. Quando voltou, estava coberto de poeira e folhas, mas seus olhos brilhavam com orgulho, como se tivesse cumprido uma missão vital. Dona Elvira compreendeu naquele momento que Mimo não era apenas um protetor do lar, mas um guardião de vidas. Ele sentia dor, medo e injustiça, e sabia como agir. A partir daquele dia, sempre que alguém precisasse, o gato desaparecia misteriosamente para salvar, guiar ou alertar. Uma noite, a ameaça voltou, mas de forma maior. Um incêndio começou na vizinhança e a casa de Dona Elvira estava em risco. O calor e a fumaça invadiam as ruas e o pânico tomava conta da pequena cidade. Mimo, sem hesitar, correu para avisar a senhora, guiando-a com miados urgentes por um caminho que ela jamais teria encontrado sozinha, entre becos e quintais. Ela escapou, mas viu algo extraordinário. Mimo, sozinho, enfrentando pequenas labaredas que ameaçavam se espalhar, como se estivesse controlando o fogo com sua coragem e inteligência sobrenatural. Quando finalmente estavam em segurança, Mimo olhou para ela, os olhos verdes brilhando sob a luz da lua, e ela entendeu. Aquele gato era mais do que um animal. Era um espírito protetor, enviado para vigiar, ensinar e inspirar. Com o tempo, Dona Elvira e Mimo tornaram-se lendas na cidade. As pessoas falavam do gato branco de olhos verdes que protegia os necessitados e guiava os perdidos. Alguns duvidavam, outros acreditavam, mas todos respeitavam a aura misteriosa que Mimo carregava. Apesar de todas as aventuras e perigos, Mimo nunca deixou Dona Elvira. Ele dormia em seus pés, miava ao acordá-la, protegia-a, mas também guiava sua própria jornada, sempre em busca de justiça e bondade, mantendo viva a chama da esperança em uma vida que parecia ter sido apagada pelo tempo. E assim, a vida seguiu, cheia de desafios e surpresas, mas sempre com a certeza de que, enquanto Mimo estivesse ao lado de Dona Elvira, nada poderia quebrar o vínculo de amor, coragem e magia que os unia. O gato Mimo continuou a viver, não apenas como um animal, mas como um guardião silencioso e extraordinário, provando que, mesmo nas horas mais sombrias, a coragem e a lealdade podem transformar o impossível em realidade.